Oi, amigo, tudo bem? Tudo, Miriam. E então, está preparada para a aula de hoje? Sim, Ainda bem, porque hoje vamos falar sobre radiciação. mas o que que é? Tem alguma coisa a ver com estação de rádio ou forno micro-ondas? Não exatamente, mas liga a tela do celular que até o final você vai saber. Gente, radiciação para mim em grego é a mesma coisa. Mas e você que não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha e fica até o final que depois eu volto. E o sabe? Bom, o assunto agora é radiciação. Vale lembrar que a radiciação é o inverso da potenciação. Vamos ver aqui um exemplo. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Consequentemente, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Note que cada um desses elementos aqui tem um nome específico. O 9 é o radicando, este símbolo aqui é o radical, o 2 é o nosso índice. Veja que na nossa raiz está oculto, mas sempre que o índice estiver oculto, subentende-se que é o número 2 e que se trata de uma raiz quadrada. E o nosso resultado, que é o 3, nós chamamos de raiz. Vamos ver um outro exemplo aqui. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Tirando a prova, nós fazemos aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quanto que vai dar o resultado? Vai dar 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. E fazendo o jogo de sinal, nós temos menos e menos é mais, e mais e menos é menos, então, um resultado negativo. Outro exemplo. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Obviamente, porque 2 elevado à quarta potência dará 16. Raiz quinta de 3.125. Sempre que nós estivermos diante de uma raiz com um número grande e que nós estivermos em dúvida, nós podemos fatorar esse número e assim fica mais simples de encontrar o resultado. Por exemplo, 3.125, você observa o número, você vê por quanto você pode dividir esse número. O menor possível. Nós vemos aqui que termina em 5, então obviamente ele pode ser dividido por 5. Então, 3.125 dividido por 5 dá 625. Aí você divide de novo. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Quando chegar em 1, você sabe que já terminou aí a operação. Agora você confere quantas vezes você tem aí o número da divisão. Nós temos aqui o número 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a raiz quinta do número 3.125 é o número 5. Nós também podemos decompor a raiz em forma de potência, ou seja, transformar uma raiz em potência. Vamos ver aqui um exemplo. Raiz quadrada de 2. Nós podemos escrever isso como 2 elevado à potência de meio. Note que o número 1, que seria o expoente, foi usado como numerador e o índice foi usado como denominador. Os dois aqui estão ocultos, mas como nós já dissemos, quando o índice da raiz está em oculto, é o número 2, e o expoente, quando está oculto, é o número 1. Então, nós temos aqui meio. O expoente é usado como numerador e o índice é usado como denominador. Dito isso, vamos ver algumas propriedades da radiciação. Multiplicação de raízes com o mesmo índice. Conservamos o radical com o respectivo índice e multiplicamos os radicandos. Fica dessa forma. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8. Nós escrevemos isso assim. Raiz quarta de 2 vezes 8, que vai dar raiz quarta de 16, que vai dar igual a 2. Divisão de raízes com o mesmo índice. Nós conservamos o radical com o respectivo índice e dividimos os radicandos. Nós temos aqui no exemplo raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 3. Como que fica?
fica a raiz quadrada de 12 dividido por 3, que vai dar raiz quadrada de 4, que o resultado dará o número 2. Outra propriedade é raiz de raiz. Conserva-se o radicando e multiplica-se os índices. Nós temos aqui raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Aí nós teremos aqui a raiz de 3 vezes 2 de 64, que dará a raiz sexta de 64, que vai dar 2. Nós poderíamos também resolver da seguinte forma, né? Resolver primeiro aqui a raiz quadrada de 64, que daria 8, e depois resolver a raiz cúbica de 8, que também daria o número 2. Esse recurso aqui, portanto, poderá ser útil quando for um caso de raízes não exatas, que nós veremos mais para frente. Potência de raiz. Um exemplo aqui, nós temos raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Como nós já vimos na decomposição, nós podemos escrever a raiz cúbica de 8 como 8 elevado a 1/3. Aí nós temos aqui mais o quadrado da operação. Aí, como nós já vimos, né, a propriedade de potência, nós multiplicamos os índices. Vai dar aqui 2/3. E escrevendo novamente em forma de raiz, nós teremos aqui a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Resolvendo aqui a nossa potência, teremos raiz cúbica de 64, que vai dar o número 4. Note que o quadrado da raiz ele se transformou em expoente do nosso radicando. E isso passa a ser uma regra. Então, sempre que nós tivermos uma potência de raiz, nós já escrevemos direto aqui. Nós colocamos essa potência no nosso radicando. Gente, eu vou marcar no calendário como uma data histórica, como o dia em que eu aprendi radiciação. Mas e você, já dominava o assunto? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!